Hoje nós vamos falar sobre qualidade de pensamento. Ou seja, como que esses pressupostos, será que esses pressupostos, além de você ter ouvido, ter gostado, você vivencia ele para ele interferir no seu estado? Porque se pensar interfere no estado, se pressupostos é a qualidade do seu pensar, entender profundamente os pressupostos vai deixar você em estados melhores. Eu anotei todos os pressupostos aqui, ó, e várias reflexões que a gente poderia ter a respeito deles. Turma, qual é a ideia do mapa não é o território? A primeira coisa importante, se eu tenho uma perspectiva, quando eu falo sobre o mapa não é o território, nós estamos falando sobre perspectivas. O mapa que você cria a respeito dessa perspectiva. Por exemplo, eu olho essa garrafa d'água daqui, vocês olham daí. O mapa que vocês criam não é o território em si, e sim um mapa. Ou seja, de acordo com os teus filtros, com os teus valores, com as tuas crenças, você enxerga coisas que são diferentes do que eu enxergo. E essa é a riqueza que o mapa não é o território. Só que quem está certo? Eu ou vocês? Todo mundo está certo. Porque da minha perspectiva, eu estou vendo e eu estou tendo uma experiência com o meu VACOG aqui e entra um monte de informações e eu, através dos meus filtros, valores, crenças e tudo, dos meus metaprogramas, eu estou entendendo o mundo sobre essa perspectiva e eu estou certo sobre ela. Mas você também está. Mas como que eu estou certo e você também está? Se eu estou certo e você também está, nenhum dos dois pode estar totalmente certo. Porque eu só estou certo a respeito da minha perspectiva. Então, se todo mundo está certo, todos nós estamos apenas parcialmente certos. E é essa palavrinha mágica, parcialmente, que faz com que a gente se liberte de um mundo aprisionado, onde a gente estava dentro de uma caixinha, e a partir do momento que a gente entende esse pressuposto, a gente se liberta para o mundo. Essa é a grandeza do mapa não é o território. E aí você pensa, puta, mas se eu tô certo, então beleza, eu tô certo. Eu entro num conflito, qualquer coisa, outra pessoa também tá certa. Qual seria a coisa, entre aspas, mais produtiva a se fazer? Qual é o primeiro passo? Aceitar que o outro também está certo, e aí fazer uma coisa que tem a ver com o outro pressuposto nosso, e aí vocês começam a ver a integração entre os pressupostos, que a nossa vida é integral e sistêmica. Ou seja, se eu acredito que nossa vida é integral e sistêmica, e eu tenho duas perspectivas diferentes, o que falta se a gente acredita em integração? Juntar as duas. Quando a gente junta isso, tem uma definição que é uma definição de ólon. Tá? O que é um ólon? Um ólon sou eu entender que uma célula ela é um todo, mas ela é parte de outro todo maior, porque várias células formam um órgão. Um órgão é um todo, mas vários todos formam outro corpo, porque nós temos vários órgãos. E um corpo, ele é um todo, mas ele é parte de outro todo, que é a sociedade, ou a sua família. A sua família é um todo, mas ela é parte de um todo. Ela só é parte. Aí a gente forma a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é um todo, mas ela é parte de algo maior, que é a natureza. Envolve os bichos, envolve as plantas, envolve... E essa natureza, nós... a humanidade, né, do humano e toda a natureza, nós somos um todo, que é um planeta. Mas ele é parte de um outro todo maior. E assim a gente vai evoluindo. O que esse pressuposto ele fala para a gente é que se a gente não entender, se a gente não sentir isso na verdade, a gente só conseguiu conhecer o pressuposto, mas você não conseguiu utilizar ele na verdade. Porque se você não consegue fazer integrações e está julgando o outro, se o outro está certo, está errado, ou quem está mais certo ou quem está mais errado, você simplesmente, esse pressuposto você conhece, mas não usa. Quando a gente aceita isso, não existe mais brigas entre métodos. Então não é PNL que é boa e coach que é ruim. Não é PNL que é boa e teoria integral que é ruim. Elas formam um outro todo, é um outro nível de todo. E quando a gente tem essa visão que o mapa não é o território, a gente consegue integrar todos os métodos. Então quando você consegue integrar, somar e não mais dividir, não mais subtrair, aí nós formamos aquela, entre aspas, raça que nós chamamos de super-humanos. Porque você não diminui a humanidade, você colabora com a humanidade. Todo o processo criativo, ele vem da junção entre várias ideias. E quando você não aceita que o mapa não é o território, você não consegue ter processos criativos, porque entram em disputa de poder. Outra reflexão, que eu tô aqui, tá? Qualquer mapa colapsa a beleza do território. A sociedade debate realidades. E para confirmar a minha perspectiva, eu preciso derrubar a do outro.
Nessas situações, eu associo a minha perspectiva com a minha identidade, porque a impressão que as pessoas têm e o que eles associam a respeito da... Porque eu personalizo, eu identifico a minha perspectiva como sendo minha, e não é. Essa perspectiva é apenas uma visão daquilo que foi reapresentado no meu cérebro. O mapa, o que eu captei, não é o Ed, é sim a minha perspectiva. Quando eu crio essa dissociação, eu me separo. Não é o Ed. E aí eu crio um campo que a gente chama de vulnerabilidade. As pessoas que mais evoluem na vida são aquelas pessoas que se colocam como vulneráveis de situações. Eu me coloco presente, sabendo que eu não estou certo, eu me coloco na presença da Marina, na presença do William, que é quem eu estou conseguindo ver aqui, da Grace, da Ali, do Ney, do Reginaldo, eu me coloco na presença deles, acreditando que o meu mapa não é o certo, e todos nós temos mapas certos, mas se todo mundo aqui está certo, nós estamos apenas parcialmente certos, quando eu me coloco nessa posição de vulnerabilidade, eu me abro para vocês. E é aí que a mágica acontece. É aí que você vivencia o que é o mapa, não é o território. Porque você verdadeiramente conseguiu entender o que é ser vulnerável por uma percepção limitada da realidade. Turma, é louco esse negócio ou não é? Porque assim, a tendência que a gente tem, e muitas vezes as pessoas acabam duvidando do pressuposto, ou tipo, às vezes não entendendo com bastante profundidade o que cada pressuposto desse quer dizer, às vezes o cara chega, pelo fato dele saber, por exemplo, eu sei que meu mapa ele está certo sob o meu ponto de vista, mas ele não está totalmente certo, porque eu tenho vários outros certos. E às vezes a pessoa diz assim, não, mas como o meu não está 100% certo, então eu não vou falar nada, como se você não tivesse o poder da opinião. Você, sim, tem o poder de acreditar naquilo que você vai querer executar como o mais certo. Todo mundo vai batalhar pelo seu ponto de vista. Isso não tem problema. A questão de você entender que o mapa de mundo não é o território em si, e ele está colapsando a beleza da realidade, a beleza do território, é porque jamais, mesmo que você some todos os pontos de vista, coloque todo mundo no mesmo instante presente, vivenciando exatamente ao mesmo instante, ninguém vai conseguir captar, nem somando todo mundo, a gente vai conseguir captar toda a realidade que existe, todo o território que existe. Porque nós sempre seremos filtrados. Então, o território, ele sempre será unânime. Ele sempre será magistroso. O território é a presença de Deus. Quando nós nos unimos, quando eu tenho o meu mapa, você tem o seu mapa, o Ney tem o dele, o original tem o dele, a Carla tem o dela. Todo mundo se soma, nós chegamos o mais próximo possível da visão de Deus. Mas nós não estamos vendo isso porque nós estamos limitados pelos nossos filtros. A evolução da consciência, como subir lá na montanha, como subir naquela montanha que eu criei para vocês, da metáfora, para que a gente tenha essa percepção que nós estamos num caminho. Talvez a gente nunca chegue no topo, mas o mais importante é que você está fazendo um caminho, eu estou fazendo outro caminho, e o caminho que você escolheu está tudo bem, e o caminho que eu escolhi também está tudo bem. Isso não tira o direito de você escolher o seu próprio caminho. Isso não tira o direito de você querer optar pelo seu. A grande questão do mapa não é o território, é que a gente consiga somar, é que eu me dissocie a minha identidade da minha perspectiva, por isso que tem uma outra frase que ela fala do ego, que a gente se liberta do ego, do nosso ponto de vista. Não é o Ed, é apenas a minha perspectiva sobre a realidade. Aí, quando a gente consegue isso, acontece algo mágico entre nós. Porque todo mundo se liberta da identidade associada à perspectiva e a gente consegue ser muito maior. A gente consegue ser muito maior todo mundo junto. E a gente entende que a soma de todos é muito maior do que qualquer um no mundo. Não interessa se é Einstein, não interessa quem for o cara mais inteligente do mundo. Se você somar a inteligência de todo mundo, vai ser com certeza maior do que essa pessoa. E essa é a grandeza do mapa no território. Não quer dizer que você não tem esse direito. Você tem o seu mapa. Você tem as suas crenças. Você tem os seus valores. A grande questão do mapa no território é você se abrir. Mas se abrir de coração. Não é abrir de discurso de quem entendeu. Beleza. Então esse é meu ponto de vista. Tá bom, tá bom. Mas é a realidade mesmo. É você sentir ele. Não pensar sobre ele. Na presença, por exemplo, dos teus colaboradores, você estar presente de corpo e alma junto com eles. E aí sim, algo mágico acontece, somam-se a ideia de todo mundo, e aí sabe o que acontece? Não existe mais um projeto seu.
porque é impossível se identificar com o projeto. Quando você se abre para o mapa não é o território, não existe mais projeto da Mó, não existe mais projeto do Ed. Existe o nosso projeto. E quando eu pergunto para você quem criou a ideia, ninguém sabe dizer quem foi. O grande segredo para você entender o que esse mapa pode fazer na sua vida é você se colocar em situações em que você está vulnerável. Porque quando você faz isso, por exemplo, por que eu repito lá no curso 1 milhão de vezes? Galera, eu não estou no estado da arte. Raramente eu estou no estado da arte. Raramente eu faço coisas do estado da arte. Eu também erro como vocês. Eu também faço cagada. Eu também falo besteira. Eu fico repetindo isso para vocês, porque quando a gente tem a percepção do mapa não é o território, a gente ter a versão real do que aquilo significa. E eu esperava, durante o Practitioner, servir como exemplo para vocês. Então, assim, ó, eu me coloco aqui, ó, em vulnerabilidade, porque eu não quero ser Deus. A única coisa que eu sei mais do que vocês é PNL. Agora, o Anderson pode me dar uma aula de direito, você pode me dar uma aula de gestão, mano. Tem muita gente aqui que poderia ser meu professor com certeza absoluta. E sou eu admitir isso que me coloca numa posição de vulnerabilidade, inclusive de PNL. Eu nunca falei que meu curso é o melhor. Não, nunca falei isso. Eu sei dos meus potenciais, eu sei das minhas diferenças. Mas essas diferenças não me tornam melhor. Essas diferenças só me tornam diferente. E aí que a gente começa a sentir de verdade o que é esse pressuposto, o quanto esse pressuposto pode impactar a nossa vida. A gente se prende à identidade, a gente olha e associa quem nós somos e a grandeza de quem nós somos, porque a gente já conseguiu alguns resultados. Pô, eu consegui resultados. Eu sei que o negócio funciona, eu consigo isso. Mas aí eu me prendo ao resultado. E aí eu travo, porque eu não consigo mais me desprender dos meus resultados. E esses resultados são apenas ilusão. Então, quando eu me desprendo, consigo me desprender dele, aí eu me liberto para o pressuposto de novo. Porque eu dissocio a perspectiva, o ponto de vista que eu tenho, os resultados que essa perspectiva gerou. Porque a diferença é simplesmente você ter uma perspectiva e colocar ela em prática, que é o seu ponto de vista, é utilizar a riqueza do seu mapa. Eu tenho um mapa, ele é rico, e eu coloco ele em jogo, coloco ele em campo. Joga aí, nego. E de repente eu começo a ganhar. E aí eu quero dizer que o jogo é meu. Assim, não, nego, você simplesmente está jogando um bom jogo. Mas daqui a pouco o jogo muda. Então aí, quando eu me desprendo dessa identidade, eu falo assim, não, eu apenas tenho algumas perspectivas que eu estou colocando em jogo. Pode ser que daqui a um ano, galera, pode ser que daqui a um ano que PNL nem exista mais. Pode ser que daqui a um ano, tudo isso que eu falei, talvez não faça mais sentido. Mas eu não estou apegado. Só que a PNL, ela também fala isso. Nós não somos apegados ao método. Por isso que quando ela surgiu, qual é o primeiro pensamento da PNL, quando vocês viram lá no primeiro módulo? A PNL estuda a excelência. Se existir algo mais excelente, ela vai mudar. A PNL jamais ficou apegada a métodos, porque ela sabia que os métodos iriam evoluir. A excelência iria mudar. Só que se você não é aberto para o mapa, não é o território, você nunca vai entender isso. Você nunca vai entender a grandeza desse pensamento. E aí você não vai entender o que a grandeza desse pensamento vai fazer com a sua vida. Porque a gente vai ter que se desprender do resultado, vai ter que se desprender da perspectiva. E aí a gente assume, é apenas uma perspectiva que está em jogo, no jogo da vida.